Olá galera, bem-vindos a mais um Jack Explicador e hoje eu vou trazer para vocês Tao Long, o jogo que está agora em financiamento coletivo no Kickstarter. É uma campanha mundial, mas de designers nacionais. Eu tive a oportunidade de conhecer o jogo no RPG World RPG Fest em Curitiba e eu gostei bastante. Eles estão viajando para Essen, conseguiram uma boa parceria e estão lançando agora o jogo em pré-venda no Brasil e em campanha mundial no Kickstarter. Então, se você quer conhecer o jogo, vou mostrar como que funciona aqui as regras e logo depois eu venho com as minhas considerações finais sobre Tao Long. Então, galera, vamos aprender a jogar Tao Long, o Caminho do Dragão. Mais novo lançamento, primeiro lançamento da Octoludus Studio, tá? E vai ser lançado simultaneamente no mundo inteiro. Muito legal, parabéns aos designers do jogo. Fuxi, Dox Lucchini e Pedro Latro, que foi o Pedro que me mandou então esse protótipo. Assim, isso aqui ainda é um protótipo do jogo, ok? Essa não é a versão final, apesar de estar belíssima. E se você entrar aqui no link, você vai ver esse projeto de financiamento coletivo e vai ver os stretch goals com as pecinhas em madeira, as caixinhas estilizadas. Vale a pena você dar uma conferida, porque a edição de luxo está belíssima. Mesmo esse protótipo já estando assim, né, imagina a edição de luxo. A ideia é o seguinte, tá? Sabe aqueles joguinhos, aqueles apps, aqueles aplicativos de telefone, que você tinha uma cobrinha, quem pegar outra e tal, e morder. É isso, ok? De uma forma muito mais zen e elegante. A ideia é jogo para 2 jogadores, tá? E o dragão do céu vai enfrentar então o dragão da terra. Existe toda aqui uma temática, uma história super zen, está muito bem ilustrado aqui no manual, tá? Bem legal vocês darem uma olhada, porque é um jogo, é um abstrato, ok? Mas o tema está tão bem aplicado ao jogo, assim, tá tão bonito, as justificativas são tão legais, tá? Que realmente criam todo o clima zen do jogo, mas é um jogo de conflito. Vamos ver como funciona, ok? O tabuleiro é dividido em 2 partes. Nós temos aqui o tabuleiro do Bagua, ok? Onde vão ser controladas as movimentações dos dragões. Nessa mancala aqui, quem está familiarizado com outros jogos como Trajan, vai entender a mecânica, a dinâmica da mancala, tá? Que é aquele antigo jogo de semeaduras, onde a gente pega uma pedrinha, né, umas sementes, no caso da mancala, né? E aí vai, sentido anti-horário, largando uma semente em cada casa, aonde você largou a última semente, será ativado aquele poder, ok? Então você tem que administrar muito bem aqui as possíveis ações, de acordo com o número de peças em cada uma das partes do Bagua, ok? Mas a gente vai mostrar daqui a pouquinho como funciona isso. Mas cada dragão, então aqui, o meu dragão negro, ele começa com 4 pontos de vida, ok? E ainda nada de fogo. Sim, são dragões, eles cospem fogo. E a ideia é, então, a gente usar no seu turno você vai manipular essa mancala, esse Bagua, e ativar um movimento do dragão, para que ele, então, ande no tabuleiro e consiga atingir, morder, ou então cuspir fogo em cima do dragão adversário, tá? O Bagua, então, representa os possíveis movimentos que o seu dragão vai poder fazer no tabuleiro dos humanos, ok? Que eles chamam de tabuleiro do cenário dos humanos, onde tem aqui o céu, tá? E a terra. O dragão da terra começa aqui embaixo e o dragão do céu lá em cima. Esses aqui são cenários que a gente monta, tá? O jogo vem com disposições, né, para o treino ou então aqui para o vale, que é já com obstáculos e uso de portais. Esses obstáculos são intransponíveis, os dragões não podem atravessar, passar por eles, tá? Mas esses aqui são portais. Então, se um dragão, por exemplo, entrar nesse portal verde, ele poderá sair do outro lado daquele portal verde. Ou ainda, se ele entrar nesse portal azul, poderá escolher qualquer outro portal, mesma coisa com o vermelho, poderá sair em qualquer outro portal, contanto que pague pedras de água ou pedras de fogo do seu dragão, ok? Vamos ver como isso funciona. Bom, cada turno, então, a gente vai movimentar um dragão. Sempre o dragão do ar,
começa, tá? As peças brancas começam primeiro. E aí nós temos aqui a terra e o céu, ok? Que são os dois movimentos principais. A terra, se ativada, ou seja, se alguém andar e conseguir parar aqui com uma última pecinha, no caso aqui andou, parou a última pecinha aqui, não interessa a cor nesse primeiro modo, ok? Apenas no modo avançado as cores farão sentido, vou mostrar para vocês no final desse vídeo, tá? Mas no modo básico não faz diferença a cor que você deixar em cada uma das partes do baguá, ok? Então ele parou aqui, ele vai poder acionar esse movimento de terra, que permite então que o seu dragão ande horizontalmente 1 ou 2 espaços para a direita ou para a esquerda. Então, por exemplo, o branco começou, se ele fizesse isso, ele não poderia andar aqui para a direita ou para a esquerda, porque ele está bloqueado aqui pelo próprio rabo, aqui, ok? Ou pelo tabuleiro. Se fosse o preto fazendo esse movimento, ele então poderia andar 1 ou 2 espaços. Aí se pega essa parte final aqui do rabo e ele se movimentou. Esses são dois dupla face, ok? Você tem sempre ele em curva ou em linha reta. O dragão, então, se movimentou 2 espaços, ok? Bom, essa é a terra e o céu é a mesma coisa, mas aí no vertical, ok? No caso do dragão branco, se usasse o céu, poderia então descer 1 ou 2 espaços e fazer aqui a mesma coisa, ok? Descendo aqui com o seu dragão. Aí depois nós temos aqui o vento e o trovão, que representam a mudança, né? Ou agilidade. Então, o trovão, ele permite que o dragão que esteja na horizontal possa mudar de direção. Então, por exemplo, se o dragão preto usasse o trovão, ele poderia mudar de direção nesse sentido. Pegaria aqui esse outro final e traria para cá. Se moveria nesse sentido, por exemplo, ok? E, da mesma forma, lá em cima, o vento, né? Qualquer dragão que esteja aqui na horizontal, para cima ou para baixo, poderia também fazer o movimento de mudar de direção, ok? Quando você faz esses movimentos, você ganha ainda uma ação extra, especificar aqui no tabuleiro por esse númerozinho 1 aqui, ok? Então você vai poder jogar de novo. Depois de ter movimentado o seu dragão, você vai poder escolher uma outra peça e fazer uma nova movimentação. Se essa nova movimentação ocasionar de você pegar novamente um trovão ou um vento, ou seja, que você já utilizou o bônus não é repetido, ok? Você não pode continuar utilizando a bonificação, só pode dar a primeira vez, ok? Da ação extra. Depois nós temos aqui a montanha e o lago. A montanha e o lago também são equivalentes e ela permite com que o seu dragão que esteja na horizontal, né, ele possa fazer todos os movimentos, direita, esquerda ou para frente, da mesma forma, ou ele, se estiver na vertical, permaneça parado. Porque sempre que você faz o movimento aqui, o seu dragão é obrigado a executar aquele movimento. Muitas vezes, estrategicamente, é melhor você ficar parado para esperar seu adversário ter que se mover. Então aqui é uma boa opção de você, de repente, conseguir ativar a montanha para poder permanecer parado se você estiver com a cabeça do seu dragão neste sentido, tá? E mesma coisa, equivalente lá, o lago permanece, se você tiver com a cabeça horizontal, permanece parado, se tiver vertical, você movimenta para cima ou para os lados, ou para baixo e para os lados. Depois nós temos aqui o movimento do fogo e da água. Se ativado o movimento do fogo ou da água, você ganha um movimento qualquer. É uma espécie de coringa, ok? Você pode mover o seu dragão um espaço para qualquer direção. Poderia mover ele para cá, poderia mover ele para frente, poderia mover ele para o outro lado. Okay? Depois do movimento, tanto a água como o fogo, você vai poder ter a chance de ou absorver ou expelir o elemento, fogo ou água. Se você absorver fogo, você vem aqui no centro e recolhe, então, uma pedrinha de fogo para o seu dragão, que vai ser útil quando você expelir fogo numa próxima oportunidade e vai cuspir, então, esse fogo, causando dano no seu adversário. Se você fez o movimento da água, você vai poder, então, absorver água. Digamos que você já tenha perdido pontos de água, isso aqui são os pontos de vida, você lembra? Você vai poder, então, absorver novamente e recuperar seus pontos de vida. Ou se você quiser expelir, ou seja, cuspir
água ou cuspir fogo em cima do seu adversário, você tem que estar próximo do seu adversário. Digamos que o outro dragão esteja próximo aqui. Eu vou trazer ele inteiro, tá? Vou trazer ele inteiro para cá. Tá mostrando aqui abaixo, mas tudo bem. Ele vai poder cuspir água ou fogo. Então ele vai ter que pegar esta reguinha aqui, ok? E se ele estiver de frente, ele pode então botar aqui esta régua, aonde está causando maior dano, 0, 1 ou 2. É aquele maior dano que ele vai causar no adversário. Ainda com a bonificação, se for, né, se estiver lançando fogo, ele vai ainda se desfazer de todas as pedras de fogo que ele tem e somar esse dano. No caso aqui tinha uma pedra de fogo com mais 2, causaria 3 danos aqui no dragão negro. Se fosse água, tá, ele faria 2 pontos de dano, mais o número de água que esteja aqui no baguá naquele momento. No caso, então, 2 mais 3, 5 pontos de dano no adversário. Eu posso fazer assim o ataque, ou eu posso ainda fazer o ataque neste sentido. Eu posso cuspir fogo para os lados, tá? E é onde eu conseguir acertar mais pontos, é onde eu vou realmente calcular o dano, ok? Quando um dragão toma dano, quando ele toma dano, ele perde uma pedrinha dessa. Quando ele perder as 4 pedrinhas azuis, ele perde sempre o seu último segmento, ok? E esse segmento, então, vem para cá. Agora ele ficou menor, tá? E, obviamente, mais ágil. Quando você, agora, quando o dragão pegá-lo, né, ficou mais rápido de se mover no tabuleiro. Mais difícil de pegar. Mas se ele perder o último segmento, ficar só a cabeça, ele perdeu o jogo. E o dano é acumulativo. Digamos que o dragão branco tenha causado aqui, o nosso dragão esteja só com 2 pontos de vida, e o dragão negro, então, recebeu 5 pontos de dano, ok? Então ele vai perder 1, 2, ficou zerado, então vai perder um segmento, e ainda faltam 3 danos para ser absorvido. Então ele recupera toda a sua vida, né? E aí perde, então, mais 3 pontos de vida, quase, então, perdendo ali o seu último segmento. Além do ataque com fogo ou água, sempre que um dragão se movimentar e ficar próximo ao adversário, ele poderá morder o adversário. Então, como isso funciona? Por exemplo, digamos que o dragão negro use aqui o movimento da terra, podendo mover até 2 espaços na horizontal. Então, ele vai poder mover 1, 2, né? Vai trazer aqui o seu corpo inteiro para cá, e terminou o seu movimento encostado ao dragão adversário. Ele então mordeu, e o dragão adversário então perderia lá 1 ponto de vida. Ok? Nesse caso, o último ponto de vida, ele perderia também aqui a sua cauda. Isso é verdade, com exceção quando você ativa o movimento de fogo ou de água. Porque quando você ativa o movimento dos elementos, você está absorvendo ou expelindo aquele elemento. Você está com a boca ocupada, não poderá morder, então, ok? E esses aqui, essas peças, como eu falei, são portais. Digamos que o dragão branco queira utilizar esse portal para fugir do dragão negro, tá? Então, ele poderá, por exemplo, fazer um movimento de céu, movendo 2 espaços para frente, e ele, então, entraria no portal no primeiro movimento. Quando entra no portal, ele poderá então sair no outro portal em qualquer um desses 4 lugares adjacentes. Digamos que ele queira sair para cá, ok? Assim que ele faz isso, né, nós viramos esse portal e a gente vê agora aqui, olha lá, o resto do dragão passando pelo portal, né? E esse aqui, a mesma coisa, vai virar, tá? E vamos trazer este dragão para cá. Ele poderia andar até 2 espaços. Então, digamos que ele tenha andado um segundo espaço aqui. A gente vai pegar esse último aqui e trazer para cá. Ele está saindo lá e entrando aqui nesse portal. Ainda está vulnerável o dragão negro. Mas lembre-se que o dragão negro ele é obrigado a fazer um dos movimentos. Talvez ele tenha que se mover e virar a boca dele para cá. Por exemplo, não poderia atacá-lo. Né? Não morder, mas poderia atacar de repente com fogo ou água. Tá? Por quê?
quando você está passando por esse portal, as peças de portal também representam parte do seu dragão. Você fica mais vulnerável. Então, em vez de 4 pedaços, você agora tem 6 pedaços, tá, para serem atacados pelo dragão adversário. É uma fuga ou uma movimentação estratégica. De repente ele queira sair agora rápido para pegar agora esse dragão aqui por trás, antes que ele consiga se mover, né, e fugir do dragão. Então, é uma movimentação estratégica, mas tem um preço alto de você ficar mais vulnerável aos ataques do adversário. Este aqui é o modo gafanhoto do jogo, ou seja, o modo fácil do jogo. O jogo vem ainda com mais 3 outros modos, que é o monge, o mestre e aqui o escolhido. Tá? Quando você já tiver craque com essa movimentação, porque parece simples, ok? Mas não é tão simples assim, vocês vão ver nas minhas considerações finais. A movimentação aqui a manipulação desta mancala, aqui desse baguá, tá? É o segredo não só para você se movimentar, como também para você impedir que o seu dragão faça aquele movimento que será fatal para você. Você teria que controlar, manipular de forma adequada, sempre de olho no seu adversário. Tá? Vou mostrar daqui a pouco nas nossas considerações finais. Além desse frita-cérebro, esse modo gafanhoto, então no modo monge, as cores então fazem todo sentido. Tá? Então se você conseguir finalizar com o seu movimento, você colocar todas as peças de uma cor em um lugar apenas, digamos que eu consiga unir todas as peças brancas no final do meu movimento, aqui no movimento do lago, ok? O dragão branco agora obrigatoriamente terá que fazer aquela movimentação do lago. Se eu sou dragão negro, eu manipulei o dragão branco para se mover. Se eu sou dragão branco, eu ganhei então uma ação extra, tá? Porque de lago, porque eu consegui manipular de tal forma que todas as minhas pecinhas ficaram naquela posição. Ou ainda, se eu conseguir botar uma pedra minha em cada um dos movimentos básicos, água, fogo, céu e terra, eu estou equilibrado e agora tenho que igualar a quantidade de fogo e água entre do meu dragão. Não sei que não é branco, aqui é preto, eu estou metindo a branca, ok? E aí, digamos que eu esteja assim, ok? Eu tenho que igualar todos eles. Eu acho que todos eles ficariam com 3 peças, ok? Porque eu consegui o equilíbrio, né, daquele baguá. Esse é o movimento, então, do monge, e depois o mestre começa a ficar um pouco mais complicado, porque a gente usa, então, aqui a moeda. Como que ele chama essa moeda? Ele chama de fluxo de movimento baguá vira de acordo com a moeda de fluxo, que é essa moeda aqui, ok? A gente sempre começa o jogo no movimento anti-horário, com a moeda no negro. E aí todas as peças negras, se forem maioria, deverão andar nesse sentido. E todas as peças brancas, que forem maioria, deverão rodar então no sentido horário. Sempre que eu faço esse movimento, tá, eu viro essa moeda do fluxo. Porque é o desempate. Digamos que eu tenho aqui empatado, não sei se é branco ou preto, que está ganhando essa. Se está dizendo que é branco, eu tenho que rodar então no sentido horário. Ou seja, fica muito mais complicado manipular a mancala, o baguá, ok? Mas também fica bem interessante para experts em Tao Long. E o último modo, que é o modo insanamente chamado de o escolhido, tá? Você só joga com esta parte. Você dobra essa parte, você não vê a sua movimentação, você apenas manipula aqui o baguá, tá? E mentalmente controla, vê aonde estão os movimentos. É que nem jogar xadrez à distância, ok? Você não tem visão do tabuleiro de movimentação, apenas do lado estratégico. Então, galera, esse é o Tao Long. Um jogo que a princípio me chamou a atenção pela beleza da arte e depois pela narrativa do tema. É um abstrato, mas o tema, a inspiração esotérica, né, em volta desse tema, está tão bem adaptada, tá, que ela se seduz. Principalmente, como me foi narrado pelo Pedro, né, pelo um dos designers, mostrando o equilíbrio entre o Yin e o Yang, né, os dragões em conflito para decidir quem dominará na próxima era. Isso é muito legal, isso te prepara para um desafio, para um conflito muito legal. E é um jogo para quem curte realmente aquela questão
É um jogo para 2 jogadores, tá? Parece que no Kickstarter eles estão liberando a possibilidade de 4 jogadores, não sei como isso funcionaria, tá? Mas ele basicamente é um jogo de conflito. Como um xadrez, como damas, ele tem essa mesma pegada, ok? De leitura do seu adversário, de você ter que criar certas armadilhas, ou seja, ceder um pouco aqui para depois criar, né, um ataque futuro. Não é um jogo tão rígido. Nas primeiras partidas, tá, se você nunca jogou esse tipo de jogo, você vai talvez sentir que é uma correria. Tá todo mundo correndo, fugindo um do outro. E quando um atacar, o outro vai ter oportunidade de atacar. Aí você começa a perceber a necessidade, né, de criar armadilhas. Não só no tabuleiro dos humanos, ali da matéria com os dragões, mas principalmente armadilhas no baguá. Porque você vai manipular aquelas pecinhas do baguá de forma a deixar o seu adversário sem opções. E ele vai ter que fazer aquele movimento, sendo prejudicial para ele ou não. E se ele fizer aquele movimento, né, muitas vezes ele tem que perder ainda. Eu não sei se eu cheguei a falar sobre isso, mas se eu não tiver opção, se eu deixar meu adversário sem opção de movimento, ele fizer um movimento que ele não pode fazer, ele ainda perde pontos de vida, tá? Mas além disso, eu manipulo para que ele prepare aquele baguá e eu possa então fazer de repente 2 ações seguidas, utilizando, né, a bonificação ali do trovão e do vento. Então é um jogo de armadilhas, tá? Então para isso você tem que deixar uma isca, ceder, como no xadrez, como nas damas. A galera que joga board game pode de repente achar o jogo um pouco repetitivo em algum momento, como se fosse realmente, né, nossa, isso aqui pode durar para sempre. Mas não, ele não dura para sempre porque o ataque, tá, ele é acumulativo. E quanto mais dano você dá no adversário, mais água vai acumulando ali naquele baguá, né, ou mais fogo, você vai tendo mais tempo de absorver mais elemento do fogo. E quando você começa a atacar, né, cada vez para os rounds finais do jogo, os danos são muito, muito grandes. Você vai causar, de repente, 5, 6, 7, 8 pontos de dano numa vez só. Então isso acelera bastante a partida. Mas, se você for atacado, se o seu adversário for atacado, você perder um dos segmentos do seu dragão ficou mais curto, ficou mais ágil, é mais difícil de ser capturado, você vai conseguir se mover mais rapidamente, vai ficar mais arisco no tabuleiro, né? Isso é muito legal, não só estrategicamente, mas tematicamente funcionou muito bem. Mas, como eu disse, é um jogo para quem curte xadrez, é um jogo para quem curte damas, tá? Não é só um two-player, não é um board game de two-player. É um desses frita-cérebros, onde você tem que ficar o tempo inteiro tentando, né, criar armadilhas, porque senão você vai ser manipulado pelo seu adversário. Ele vai te deixar criar armadilhas que você vai ter que fazer aquilo para tentar escapar. Tá? Então, é um jogo que depende, sim, de uma curva de aprendizagem, né, jogar algumas vezes e, principalmente, conhecer o seu adversário. O jogo está agora, né, em pré-venda no Brasil. O Kickstarter internacional já foi financiado, tá? Já está liberando lá alguns dos stretch goals. Então fique de olho, o link está aqui na tela. Qualquer dúvida, aqui é só escrever nos comentários do nosso vídeo ou entrar em contato direto com o pessoal lá da Octus. Tá? Esse então foi Tal Long. Se você curtiu, espero que você se inscreva no nosso canal, dê um like. E eu quero agradecer também a todos os nossos produtores, os padrinhos que tornaram esse programa possível. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.